Oi pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão aí me escutando. Mais uma vez a gente está aqui para uma videoaula, né? Esse momento explicativo para a gente poder dar uma introdução e uma explanação sobre a nossa temática dessa aula. Então essa aula ela trata sobre o quê? Ela trata sobre a questão da cidadania, tá? Cidadania e democracia. Para trabalhar essa temática, eu estou utilizando então um livro que se chama O Espaço do Cidadão, que é um livro de um pensador da área das humanas chamado Milton Santos. E é um cara que ficou assim muito conhecido também fora do Brasil, deu aula na França, fez o doutorado dele na França, deu aula no Canadá, deu aula em diversos lugares, tem livros traduzidos para muitos idiomas, escreveu 40 livros, publicou mais de 400 artigos, né, um baiano, negro, e um pensador da área da geografia, mas dialogando de forma ampla com as ciências humanas, ok? Então o Milton ele é bem conhecido e bem respeitado no Brasil. Vocês, se tiverem interesse, podem colocar aí na internet Milton Santos, que vocês vão ver muita coisa sobre esse pensador. E aí a gente vai então utilizar esse livro dele que se chama O Espaço do Cidadão. Antes disso eu quero apenas dar uma introdução sobre esse conceito, que a gente sabe que o conceito de cidadania nasce aonde? Na Grécia Antiga, e a gente tem como emblema maior aí a cidade de Atenas, a cidade grega de Atenas, e a cidadania ela nasce enquanto o quê? Enquanto a participação, né, do cidadão, a possibilidade da participação desse morador, dessa pessoa que nasce em determinado lugar, nas decisões políticas, né? Então aí vem inclusive a palavra política, que vem da polis grega. O que era a polis? Era a cidade-estado grega, né? Então assim, essa questão, essa noção de estado, né? De forma bem simplificada, o que seria o estado-nação? Ele é um conjunto de 3 elementos, basicamente, simplificadamente falando, que seriam o quê? Uma base territorial, um conjunto de leis e o povo, ok? Uma base territorial, um recorte territorial, um conjunto de leis para gerir isso, essa vivência aí dentro, e o povo. Então, na Grécia, Atenas era uma cidade-estado, ou seja, uma cidade que tinha suas próprias leis. E ali inicia-se, então, algo que a gente chama de democracia. Claro que tinha um formato diferente do atual, mas é essa possibilidade da participação das pessoas na decisão do seu governo, né? Então eram considerados cidadãos as pessoas, homens, ok? Nascidos em Atenas, proprietários de terras, eram cidadãos. Daí surge essa ideia como um embrião, né, das pessoas participarem do governo, que é diferente do imperialismo, por exemplo, ok? O que o Milton vai trazer para a gente é que a gente não ter aquela noção imatura, ingênua, de que cidadania é simplesmente eu ter um título de eleitor. Não é apenas por eu ter um título de eleitor, por eu ter uma carteira de identidade, que eu sou realmente cidadão. A cidadania ela se efetiva como? Ela se efetiva mediante a real possibilidade de participação dessa pessoa no cenário social. Então, assim, até que ponto a sua voz é ouvida socialmente? Até que ponto a minha voz é ouvida política e socialmente? Né? Então, ser cidadão é uma questão que se inclui direitos de participação, inclui-se deveres, inclui-se direitos e inclui-se deveres. Deveres no sentido social em relação ao outro. Deveres no sentido de responsabilidade, deveres no sentido de que eu olho
como uma comunidade, eu olho como pessoas, uma responsabilidade social da minha parte. E direitos a determinados elementos, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à proteção, direito à expressão do que eu penso, né? Então aí o Milton vai trazer uma coisa importante para a gente, que é o seguinte: cidadania é diferente de cidadão, é diferente de consumidor. E esse é um ponto importante do livro do Milton, que ele vai dizer o seguinte, que hoje nós estamos sendo domesticados para sermos consumidores e não necessariamente cidadãos. Então o que você vê que hoje a gente ouve muito falar em direito do consumidor. Agora, o consumidor tem direito por quê? Porque ele paga, porque ele consome. A lógica do direito do cidadão não é essa lógica de que eu só tenho direito porque eu pago. Entendeu? Então há uma lógica diferente entre direito do consumidor e direito do cidadão. O consumidor é algo que é muito mais voltado para um aspecto individual, de proteção individual, de conquista individual, do que a lógica do cidadão. Nesse sentido, pessoal, o autor fala, vocês vão ver no texto, alguns momentos em verticalidades e horizontalidades. Tá? Isso é um termo usado nas ciências humanas. Alguns autores usam um pouco de um jeito, um pouco de outro, mas o Milton Santos tem muito esse termo nas obras dele. Tá? Então tem alguns livros do Milton, já li alguns livros dele, e ele vai usar muito isso, para se referir a quê? A tipos de relações, de movimentos que acontecem no contexto social. Movimentos de nível político, de nível cultural, de nível social. Então essas verticalidades, o que o Milton está falando? Sobre ações que vêm de baixo para cima, de uma forma imposta por atores hegemônicos. O que são os atores hegemônicos? São atores que estão mandando no jogo político e social. Né? Vamos dar nome aos bois. Por exemplo, os bancos, grandes empresários, multinacionais, ok? Então, são determinados atores sociais que, de certa forma, mandam no jogo político e econômico, né? E colocam regras, colocam padrões do que se fazer e do que não se fazer. Isso seriam, então, as verticalidades. As horizontalidades, nessa perspectiva miltoniana, elas são o quê? Elas são as solidariedades que a gente encontra mais perto da gente. É a vizinhança, são os vizinhos, são os amigos, são as formas de relações onde não existe tanto essa questão hierárquica do que está em cima e do que está embaixo, mas você olha a pessoa mais de frente e consegue fazer uma relação com um pouco mais de solidariedade. Então, quando no texto você vê essas terminologias, verticalidades, você já pode pensar nisso, nessas ações que vêm de cima para baixo, e nas horizontalidades, nas relações que se estabelecem de forma mais com os seus próximos, de forma mais solidária. Beleza? Nesse sentido, o Milton também fala em algo que ele chama de capital social. Não só ele, muitos autores das ciências humanas, na sociologia, você vai ver essa terminologia do capital social. Né? O que é esse capital social? É um valor que não seja apenas econômico e mercantil, mas é um valor que nasce de trocas mais solidárias de uns com os outros, ok? E ele vai insistir nessa questão da cidadania também nesse aspecto. E aí ele traz uma lógica de que existem países com maior participação cidadã do que outros. Na medida que o país desenvolve mecanismos para uma participação mais efetiva, de que valoriza mais os seus cidadãos, as pessoas que moram ali, esse país então ele vai ter um histórico e uma cultura de maior cidadania do que outros países. Tá? Então ele traz muito essa questão da cidadania relacionado a isso. E aí a gente pensa assim, o que poderia ser feito para ampliar
essa questão cidadã. Uma coisa muito importante, que fica muito lógica, eu trabalho muito isso em sala de aula, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais condição de se defender você tem, mais argumentos você tem, mais inteligência você tem, de se defender e defender o que, de certa forma, você pode compreender como justo. Eu vou dar um exemplo bem bobo, bem simples, mas para ver se fica um pouco mais claro. Minha mãe, alguns anos atrás, comprou uma geladeira Brastemp. Comprou a geladeira, e a geladeira, com pouquíssimo tempo, um mês, deu defeito. Ela ligou lá, o pessoal pegou a geladeira, levou para arrumar, devolveu, deu defeito de novo. O que é que ela fez? Minha mãe, ela é formada em letras. Uma pessoa que gosta muito de ler, que escreve muito bem. Fez uma carta, muito bem redigida, e mandou lá dizendo, olha, eu não quero mandar essa geladeira para o conserto. Eu comprei uma Brastemp justamente para não ter esse tipo de dor de cabeça. E aí elencou diversos argumentos lá. O que o pessoal fez? Deram uma geladeira nova para ela. Por que deram uma geladeira nova? Porque ela soube argumentar, ela soube elencar pontos argumentativos, ela soube se defender de certa forma. Então, o conhecimento ele é fundamental para o exercício da cidadania. Tá? Esse é apenas um exemplo. Mas quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a gente sabe argumentar. Argumentar é diferente de impor, de ter um posicionamento impositivo, ou agressivo, ou autoritário. Normalmente as pessoas que são muito autoritárias, lhes falta o argumento. Então a gente precisa ter calma, ter tranquilidade para estudar a nossa capacidade argumentativa. Então a cidadania é algo muito interessante, porque ela vai trabalhar essa condição, não é, do ser humano ampliar a sua capacidade de participação, mas de uma forma lúcida, né? Não de uma forma autoritária ou violenta, ok? Tem uma frase no texto, só para a gente finalizar, que ele diz o seguinte: a cidadania não se esgota com a promulgação de uma nova Constituição e a definição de uma democracia representativa. Tá? O que ele quer dizer com isso? Que não é apenas fazer uma lei que vai resolver tudo. Não é simplesmente botou uma lei lá no papel e pronto, todo mundo é cidadão. A cidadania é algo a ser conquistado mediante um enfrentamento e mediante uma cultura. O que é uma cultura? É uma maneira de ser e de pensar que vai sendo construída gradativamente. E a gente vai então tendo uma forma mais esclarecida de pensar e de viver. Né? Então isso ele vai colocando. E aí uma coisa que vocês vão ver muito aí no texto, que ele fala que a cidadania não deve estar refém aos interesses econômicos. E sim os interesses econômicos estarem a serviço da construção de uma sociedade cidadã. Né? Então, o que vem primeiro, o aspecto econômico ou o aspecto do bem-estar social? E aí essa dinâmica o texto traz pra gente, beleza? Galera, eu espero que tenha ajudado esse pequeno comentário aqui dessa nossa videoaula. Desejo um abraço para vocês, votos de sucesso, paz, tranquilidade, otimismo nesse momento que a gente passa, ok? Contem comigo para o que precisar. Beleza? Um abraço. Gustavo Abreu com vocês.